se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos reis. Bom dia, gente, tudo bom? Eu estava aqui olhando o vídeo da deputada Janaína, quando ela contesta a ação do prefeito, parece que lá de São Paulo, em ter feito um acordo com o país da China para produzir, para fazer ou estudar a vacina contra o coronavírus aqui no nosso país, e que brasileiros serviriam de cobaias para este teste. Eu concordo com ela plenamente em ser contra, até pelo fator de que a China é um país que não ama nada, que não ama ninguém, e tem o desejo de governar o mundo. Então, tem o desejo de governar o mundo. E fica muito assim, muito surpreso, de muita surpresa, um país que segundo estatísticas e pesquisas, cria o caos e logo atrás vem com a solução, ou apresenta a solução. Nós sabemos que há uma briga farmacêutica, para não vender o remédio tal cloroquina, e ao mesmo tempo em construir uma vacina para resolver o problema da pandemia. Mas nós temos um fator que é muito importante nós lembrarmos. Houve um fator com os hebreus, que ainda não eram os israelitas na época, era chamado de hebreus, que eles chegaram em uma cidade chamada Siquem. E ao chegar lá, um dos jovens se apaixonou por uma das filhas de Jacó, e a deflorou. Teve um relacionamento íntimo fora do casamento, que já tinha seu costume de casar e tal, O pai é que escolhia o marido para a filha. Havia um costume dos antigos e do povo de hebreus, como também havia em outras cidades, até pouco tempo no nosso passado, em alguns lugares ainda era assim, inclusive aqui no Brasil, E uma vez apaixonado, como esse pai, acredita, pela forma que ele agiu, adulava muito esse filho, foi lá conversar com Jacó, para que Jacó desse, com Jacó e com os dois filhos, com os filhos de Jacó, para que Jacó entregasse a filha dele para o filho, porque ele havia se apaixonado. E ele propôs a Jacó que se Jacó entregasse a filha para que ele se casasse, para que ele tomasse ela como mulher, eles se juntariam e seriam um só povo. Jacó poderia viver naquela cidade tranquilamente, porque a cidade era espaçosa. Ele fez um punhado de proposta para Jacó. Jacó compadeceu-se daquela situação, com aquele coração mole, Ele aceitou. Mas só que os filhos fez o quê? Aliás, antes de Jacó aceitar, os filhos fizeram uma proposta, que se ele quisesse tomar a filha ou a irmã deles para ser mulher do seu filho, que eles se circuncidassem. Assim eles seriam um povo só. A proposta do pai do rapaz é que eles poderiam tomar das filhas dele, do povo dele, para se casarem, mas eles também poderiam tomar
das filhas do povo hebreu para se casarem. Claro que isso não agradou a Deus, essa proposta não agradou a Deus, porque Deus havia um propósito e já tinha proposto, né? Ou havia um propósito que eles não seriam um povo, né, que se juntaria a outros povos, a não ser com a vinda de Moisés, né, que eles aceitassem a fé dos hebreus, acreditassem em Deus, cumprissem os rituais que o povo hebreu cumpriam, ou iriam no futuro cumprir, né? E o que aconteceu? O rei aceitou essa proposta dos filhos de Jacó, que era: ó, nós aceitamos dar a nossa irmã para vocês, e nós sermos um só povo, se vocês se circuncidarem, que é, né, tirar a pele do pênis, daquela pelezinha do pênis, né? E ele aceitou de pronto. Por quê? Porque certamente ele paparicava aquele filho. De vez de ter corrigido o filho, ficou paparicando, né? Ficou paparicando, igual acontece hoje, né? A jovem engravida com 10 anos de idade, quantos anos de idade, a mãe, a avó fica paparicando, paparica, acha bonito, e com essa paparicação, né, estimula outras jovenzinhas a praticar o mesmo ato, né? Mas não é nesse mérito que eu quero entrar, que eu também não, já fui jovem e também não fui santo, né? Não é nesse mérito, né? Então o que acontece? Eles se circuncidaram com essa tal proposta, só que os dois irmãos pegaram da espada e foram, enquanto eles se recuperavam no terceiro dia da dor da circuncisão, mataram todos os homens. Isso entristeceu muito a Jacó, porque naquela época o homem tinha a palavra. Quer dizer, a palavra de Jacó foi colocada em jogo. E, diante disso, acredito eu que ele ficou ressentido com os jovens. Né? É a mesma coisa dessa vacina. Um país que quer dominar o mundo, querendo vacinar o mundo. Um país que quer dominar o mundo, que não tem amor nenhum por ninguém, nem por nada, porque se não é capaz de amar a Deus, vai ter amor a você? Um país que não ama a Deus, que não vê, vai ser capaz de amar você que vê? Com essa violência que está no mundo, tu acha que esse país ama alguém? Aí o mundo inteiro vai ser vacinado por um país que é acusado de ter criado caos e que logo atrás traz a solução fazendo experiência em vacina e botar as nações como cobaia. Então, concordo plenamente com a doutora Janaína, ou deputada Janaína, né, deputada federal. Eu certamente não tomaria essa vacina. Peço aos países, né, aliados aos Estados Unidos, que fique atento com essa vacina, que lute para que cada país ou outro país, né, que tenha sentimento por Deus, que tenha amor por Deus, para construir essa vacina, de que entregar a humanidade a um país que nem sequer ama Deus, que nem sequer ama as pessoas que pregam uma fé, uma religião. Então, está aí um exemplo de Israel que os hebreus fizeram, né? Mas provavelmente com a aprovação de Deus, porque Deus tinha um propósito que o povo não viesse se unir porque uma menina foi deflorada e o jovem gostou dele. Deus tinha um propósito de que as pessoas no futuro viessem a se unir por meio de Moisés, por meio de Josué, por meio da fé, desde que crescem em Deus e que quisessem praticar, né, a adoração ao Deus único. Então havia uma proposta no futuro, e esse rei
junto com esse jovem, queria antecipar essa proposta que no futuro Deus já tinha por meio de Moisés, por meio de um sentimento, de uma paparicação de um filho. Então, eu acredito que, embora Jacó não tenha gostado, essa ação veio do próprio Deus, porque Deus queria unir sim os povos, mas lá na cruz do Calvário, lá na cruz, ao derramar seu sangue, ele queria fazer um povo só, ou seja, que é hoje o povo de Israel e todas as nações que vierem a crer no sacrifício do Senhor Jesus. Quando nós cremos no sacrifício do Senhor Jesus e um israelita lá de Israel crê no sacrifício do Senhor Jesus, então nós se tornamos, por meio desse derramamento desse sangue e por meio da vinda do Senhor Jesus e por meio da nossa crença, por meio da nossa fé, um povo só, junto com os judeus e os judeus junto conosco. Por exemplo, se tem aqui dentro do Brasil, dentro dos Estados Unidos, dentro da própria China, uma pessoa que crê no Senhor Jesus, que tem a fé no Senhor Jesus, que crê no que foi realizado no Egito, que Deus abriu o Mar Vermelho, né? Que Davi com a pedrinha derrubou o gigante Golias. Então isso aceita essa aliança com Jesus, crê no Espírito Santo, crê em Deus, né? Está disposto a entregar sua vida em adoração. Então, junto com o povo de Israel, passa a ser um povo só. Se eu quiser tomar uma filha lá de Israel para casamento, que ela seja evangélica ou não, eu posso. Ela pode tomar de qualquer uma nação, né, que tenha a mesma fé no Senhor Jesus. Pode. Por quê? Porque com o derramamento do sangue nós passamos a ser só um povo. Só que esse rei Amor, que se é chamado aqui Amor, rei ou senhor daquela cidade, queria fazer essa aliança, ou antecipar essa aliança por meio de um sentimento. Por meio de um sentimento que, inclusive, que aos olhos de Deus naquela época, não tinha qualquer valor. Então, parabéns à doutora Janaína. Eu tenho a mesma ideia, o mesmo sentimento pela China. E não confio na China e em outros países que não acreditam em Deus, que não ama a ninguém, que não ama nem seu próprio povo. Que não ama nem seu próprio povo. Que se o seu próprio povo confessar qualquer fé lá, são assassinados. Por amar, o fator de você amar, você é assassinado na China. Você não tem o direito de amar. Você não tem o direito de amar. Porque se você amar, você é assassinado. Então você vai receber vacina de um país que não tem sentimento de amor por ninguém? Então fica aí o parabéns para a doutora Janaína, e deputada federal Janaína, qual eu concordo muito bem.